acompanha o nosso programa Andando com Cristo. Você deve ter notado que hoje o pastor Ildemar não está presente. Meu nome é o Anderson, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Dourados e vou substituí-lo excepcionalmente hoje. O assunto que nós vamos tratar é algo muito pertinente aos dias da nossa sociedade e os dias que nós acompanhamos. Você já parou para reparar quantas igrejas possuem o nosso país? Quantas denominações diferentes surgem dia após dia? Você já se sentiu cansado ou se perguntando por que frequentar a igreja? Por que existem tantas igrejas em nosso país? Por que deveria eu escolher uma para frequentar ou tornar-me membro, mediante tantas que surgem, deixam de existir ou escândalos que são acometidos dentro das igrejas? Por que deveria eu frequentar uma comunidade cristã num país em que, se elas fossem boas, teriam trazido mudanças para a nossa sociedade? Parece que dia após dia as coisas só pioram. Eu gostaria de responder essas perguntas com você nesta tarde. Igreja, por que frequentar e por que me importar com a igreja? Logo após o nosso apoio, então, nós vamos passar a refletir sobre esse assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. Meu nome é o Anderson e eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Dourados e, excepcionalmente hoje, estou substituindo o pastor Ildemar na apresentação deste programa. Como eu disse para você no começo, na abertura de nosso programa, nós estamos procurando responder à pergunta: igreja, por que frequentar e por que me importar com a igreja? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos num país muito religioso. Nós estamos num país que, dia após dia, novas denominações surgem. Dia após dia, novos pastores surgem, novas igrejas são construídas. Mais de 90% dos brasileiros declaram-se crentes em algum tipo de religião. Mas cresce o número de pessoas que têm tido resistência a frequentar a igreja. Essas pessoas deixam de frequentar a igreja, criando barreiras ou alegando determinadas barreiras para não vir e não participar de uma comunidade cristã. Uma das primeiras barreiras que as pessoas proporcionam ou apresentam contra a frequência à igreja é a barreira da hipocrisia. Muitos acusam a igreja de ser hipócrita. Você já teve essa impressão também? De que a igreja pronuncia palavras ou algumas palavras com os seus lábios, mas parece que as ações das pessoas não são coerentes com aquilo que elas pregam. Frequentemente ouço as pessoas dizerem: eu não vou à sua igreja.
Lá tem pessoas que cometem erros muito graves e não parecem com o Deus da Bíblia. Muitos parecem com o filósofo Friedrich Nietzsche, que dizia que eu creria na sua salvação se você se parecesse mais com o cristão descrito na Bíblia. Mas o que acontece? Por que essa barreira tem que ser transposta? Porque a hipocrisia não é motivo para nós deixarmos de frequentar a igreja. Eu não estou negando que às vezes a igreja é hipócrita com suas ações. Creio que o primeiro passo é admitir a falibilidade das igrejas. Igrejas são compostas por seres humanos e, portanto, como faz parte da natureza humana ser falho, automaticamente uma igreja será falha. Eu creio que a barreira da hipocrisia é transposta quando você muda a sua forma de olhar para a igreja. Gostaria que você fizesse a seguinte pergunta a si mesmo: como seria a igreja se todas as pessoas se comportassem como eu? Sei que certas perguntas são incômodas, sei que certas perguntas tocam dentro dos nossos corações, mas é importante nós fazermos essa avaliação. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós avaliamos a igreja como consumidores. Nós avaliamos a igreja como se ela fosse uma prestadora de serviços religiosos. E como nós temos muitas opções de igrejas à nossa frente, nós achamos fácil trocarmos uma igreja por outra, ficarmos avaliando a igreja como se ela fosse um produto à nossa frente, para fim de que nós pudéssemos consumir e avaliar se aprovamos ou não. Acontece que a igreja não é uma prestadora de serviços. Acontece que nós não devemos ser como consumidores de igreja. E talvez seja esse o primeiro erro que nós cometemos ao olhar para a igreja. Nós criamos uma expectativa em cima da igreja, a qual ela não foi criada para suprir. Ela não existe para suprir as nossas necessidades, não existe para fazer pessoas perfeitas. É duro dizer isso, não é verdade? Mas essa figura da igreja perfeita, lamento lhe dizer, não existe, é uma figura mentirosa. A segunda barreira que as pessoas têm que apresentar ou apresentam quando negam-se a frequentar uma igreja é a barreira de ordem cultural. Via de regra, nós temos dificuldade em lidar com culturas diferentes dentro da nossa igreja. Temos dificuldade em lidar com pessoas que são diversas a nós. Todos nós temos uma tendência a procurar pessoas semelhantes a nós ou grupos semelhantes a nós. Note nas cidades como tribos surgem de acordo com as suas afinidades, de acordo com as suas semelhanças de preferência e gostos. Acontece que essas duas barreiras podem cair por terra se você mudar de atitude em relação à igreja. Eu quero apresentar a você então 4 novas formas de você olhar a igreja. Quero apresentar a você 4 novos olhares para a igreja. Se você parar para refletir nessas 4 novas maneiras de observar a igreja, eu tenho certeza que ao final desse programa você terá um relacionamento diferente em relação à comunidade cristã. Você terá uma opinião diferente a respeito do que é a igreja e por que se importar com a igreja. Vamos então a essas 4 novas formas de observarmos a igreja, ou 4 novos olhares que mudarão totalmente as nossas expectativas. Gostaria primeiramente que ao frequentar uma igreja, ou procurar uma igreja, ou avaliar uma igreja, você procurasse olhar para cima. O que eu quero dizer com olhar para cima? Preste atenção no seguinte: você já parou para pensar em qual é a finalidade principal do ser humano? Você já parou para pensar qual a razão pela qual nós fomos criados? Parece uma pergunta de ordem simples, não é verdade? Mas filósofos ao longo dos anos, há mais de 1000 anos, não conseguem responder satisfatoriamente esta pergunta. Você sabe por que eles não respondem satisfatoriamente esta pergunta? É porque eles não entendem ou não querem admitir que, como seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós vivemos
para a glória de Deus e para termos prazer naquilo que Deus nos proporciona. Uma vez que eu entendo a razão da existência do ser humano, uma vez que eu entendo por que eu estou nesse planeta, qual é a minha função no cosmos, o novo olhar sobre a igreja é criado. Se os seres humanos são criados para glorificar a Deus e ter prazer naquilo que Deus nos proporciona, aqueles que frequentam a igreja, que evidentemente são seres humanos ou é uma aglomeração de seres humanos, a igreja existe então para adorar a Deus e ter prazer naquilo que Deus nos proporciona. Simples, não é verdade? Mas parece que as pessoas hoje em dia não entendem isso em relação à igreja. Quantas vezes você entrou por uma igreja ou procura uma igreja procurando responder a seguinte pergunta: o que existe dentro dessa igreja que me satisfaz? O que essa igreja pode me proporcionar? Qual o produto que essa igreja tem a me oferecer? Esse é um erro. Esse é um erro, aliás, que muitas igrejas cometem, procurando apresentar produtos religiosos para satisfazer consumidores religiosos. O que as pessoas não entendem é que, olhando apenas para dentro de si, olhando para baixo, olhando para o próprio ego, elas jamais serão satisfeitas. Pare e olhe para a sua vida como um consumidor. Via de regra, quando nós estamos insatisfeitos com alguns produtos, nós trocamos de produto. É assim que muitas vezes, infelizmente e erroneamente, as pessoas fazem com a igreja. Não encontram o produto que gostam, não encontram o pregador que gostam, não encontram a música que gostam e saem insatisfeitas. Mas elas erram por uma razão muito simples. Porque a igreja não existe para satisfazer as pessoas assentadas nos bancos. A igreja existe para adorar a Deus. Ao invés de tratar a igreja como se fosse um teatro onde nós somos espectadores para sermos satisfeitos, que tal nós pensarmos no contrário? Nós entrarmos na igreja como agentes de um palco que olham para agradar a Deus. A pergunta dentro da igreja, então, não são se os elementos que ela tem me satisfazem. Não é se a palavra do pastor me satisfaz. Não é se a letra das músicas cantadas me satisfaz. Mas é se aquilo que é feito tem o objetivo de adorar a Deus. É um novo olhar, é uma nova forma de nós observarmos a igreja, e isso traz consequências muito sérias para a nossa vida. Você sabe por quê? Quando eu entro na igreja aprendendo a olhar para cima, eu aprendo a lidar com as diferenças. Eu aprendo a lidar, por exemplo, com as deficiências da igreja. Não importa se os músicos são de primeira qualidade, não importa se o pastor é um excelente orador, importa se aquilo que é cantado ou se aquilo que é falado está voltado para adorar a Deus. Quando nós deixamos de ser consumidores religiosos e passamos a cumprir a finalidade para o qual nós fomos criados, ou para a qual nós fomos criados, que é adorar a Deus e ter prazer nele, frequentar uma igreja torna-se muito mais prazeroso. Eu consigo lidar com as deficiências da igreja, eu consigo lidar com as diferenças da igreja, eu consigo lidar até com aquilo que às vezes não me agrada, mas eu me pergunto: isto agrada a Deus? Se isto agrada a Deus, se os elementos do culto agradam a Deus, torna-se mais satisfatório estar numa igreja. Não importa se ela tem 100 pessoas, não importa se ela tem 200 pessoas, não importa se ela tem 10 pessoas, não importa se ela tem músicos excelentes ou se ela tem apenas uma pessoa tocando um simples instrumento. Importa se esses agentes do culto fazem todas essas coisas para adorar a Deus. Entender que a igreja existe para adorar a Deus faz de nós pessoas mais humildes, e esse é o primeiro olhar com que nós devemos observar ao procurarmos uma igreja. Olhar para cima. Procure igrejas que tenham o olhar voltados para adorar a Deus e não para satisfazer consumidores religiosos. Esse é o primeiro olhar que eu quero chamar a sua atenção. Veja o nosso auxílio e logo após nós voltaremos com novas 3 formas de observarmos a igreja.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. Nós estamos procurando responder à seguinte pergunta: Igreja, por que frequentar ou por que me importar com a igreja? Vimos no bloco anterior, então, que a razão para nós frequentarmos a igreja passa por uma mudança de olhar em relação à igreja. E essa mudança de olhar, primeiramente, é que você passe a olhar para cima ao estar em uma igreja. O que isso quer dizer? Prioritariamente procure adorar a Deus. A igreja existe para adorar a Deus. Ela não existe para elevar a nossa autoestima, ela não existe para criar um círculo de amizades, ela não existe para prover produtos religiosos a espectadores que estão assentados nas cadeiras, mas ela existe para que nós sejamos agentes de adoração para com Deus. Essas coisas podem até ter na igreja, não é proibido ter amigos na igreja. Às vezes nós saímos animados de um culto também, mas a prioridade é que todos os elementos sejam voltados para a adoração a Deus. Olhar para cima é a primeira nova forma de olharmos a igreja. Mas agora eu quero te chamar a atenção para uma segunda forma de você olhar a igreja. E nessa segunda forma de olhar a igreja, que é uma consequência da primeira forma, é olhar ao redor. Olha ao seu redor. Via de regra, nós procuramos igrejas com pessoas semelhantes a nós. Não é assim que as igrejas têm surgido na nossa sociedade? Igrejas com público-alvo, igreja que tem fatias de mercado, igrejas voltadas para determinadas classes sociais. Via de regra, nós procuramos pessoas semelhantes a nós para frequentarmos uma igreja. Por isso que muitas igrejas carregam consigo determinados slogans: a igreja dos jovens, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja de arquitetura bonita, e por aí vai, conforme o slogan que às vezes as pessoas colocam na igreja.
Mas eu quero te desafiar a mudar essa forma de olhar a igreja, a você deixar de procurar apenas pessoas semelhantes a você e passar a procurar pessoas que sejam diferentes de você. A igreja existe para que haja unidade dentro da diversidade. A igreja tem unidade? Tem, mas ela não é voltada para pessoas iguais. Unidade não quer dizer igualdade. A própria história da igreja nos prova isso. Olhe para Jesus Cristo, quando ele chamou os seus 12 apóstolos. Ele chamou pescadores, ele chamou judeus, ele chamou coletores de impostos, ele chamou médicos, enfim, a gama de pessoas ao redor de Jesus era de diversas classes sociais, de diversos níveis de conhecimento. Havia pessoas extremamente cultas acompanhando Jesus e havia pessoas extremamente simples, praticamente analfabetas, também acompanhando a Jesus. Quando eu aprendo a olhar ao redor, quando eu aprendo a olhar a diversidade que a igreja proporciona, quando eu luto por essa diversidade da igreja, eu tenho uma nova forma de olhar, eu aprendo a caminhar de forma diferente e deixo de ser exigente para com a igreja, criando critérios que a própria igreja bíblica não traz para que nós possamos frequentá-la. Pare de procurar pessoas apenas iguais a você, procure lidar com o diferente. Você vai ver o quanto você tem a crescer. Mesmo que você tenha nível acadêmico elevado, procure conviver com pessoas mais simples e veja o quanto elas podem te ensinar. Mesmo que você seja de uma classe social elevada, procure conversar com pessoas de classes mais baixas, de baixa renda, e veja como em Cristo essa diversidade nos proporciona crescimento. Quando nós passamos a olhar ao redor, então, nós aprendemos a lidar com o diferente, e é para isso que a igreja surgiu. Os primeiros cristãos, eles sabiam lidar com pessoas diferentes. Eles sabiam lidar com mulheres, com negros, com escravos, com ricos, com toda espécie de pessoas foram chamadas a frequentar o reino. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, foi isso que ele ensinou aos seus apóstolos, e é isso que como igreja nós queremos apresentar a você. Olhe ao redor, aprenda a conviver com pessoas diferentes de você, que você tenha certeza que você vai crescer muito com esse novo olhar. Depois que você aprender a olhar ao redor e a olhar para cima, eu quero convidá-lo agora então a ter uma terceira forma de olhar para a igreja. Aprenda a olhar para fora, uma vez que você frequenta a igreja. Por que isso é interessante? Existem igrejas que parecem sociedades fechadas, que procuram apenas satisfazer as pessoas que já estão dentro dela. Contudo, uma forma de igreja que a Bíblia nos apresenta, ou um aspecto da igreja apresentado na Bíblia, é a procura ou a busca das pessoas de fora. A igreja talvez é uma das únicas instituições que são voltadas para alcançar aqueles que ainda não são membros dela. O próprio Jesus fez isso. Ele disse que veio para buscar o perdido e não apenas para alimentar os salvos. A igreja existe, evidentemente, para alimentar e dar atenção àqueles que estão dentro dela, mas também é função da igreja buscar os de fora, por meio de ação social, por meio da demonstração do amor, por meio de sair do seu espaço físico e alcançar pessoas que ainda não são participantes dessa graça de servir a Jesus. Talvez você tenha críticas à igreja porque ela não esteja voltada ou é deficiente em buscar os de fora. Mas eu quero lhe lançar um desafio também, ainda olhando para essa nova forma de olhar para fora. Que tal você ser esse agente de mudança dentro da sua igreja? Que tal você querer motivar aqueles que estão ao seu redor a olhar para fora? A olhar para as pessoas que não fazem parte dessa zona de conforto, ou desse círculo de conforto que a igreja nos proporciona. Novamente, eu tenho certeza que você há de crescer muito se você criar essa nova forma de olhar, essa nova forma de buscar as pessoas agora olhando para fora. Bom,
Se olhando para cima é a prioridade da igreja, se olhar ao redor também é uma forma da igreja de nós mudarmos a nossa perspectiva sobre a igreja, e olhar para fora também é uma nova forma de observarmos a igreja, eu quero apontar para você agora a última maneira ou o último olhar que faz com que você mude de opinião para a igreja. Agora eu quero convidá-lo a olhar para dentro, avaliar o seu coração. Por que isso é importante? Às vezes nós frequentamos a igreja e somos extremamente intolerantes para com as pessoas ao nosso redor. Gostamos de ser juízes do erro alheio, gostamos de julgar as pessoas. Mas eu gostaria que você olhasse para dentro, você que já frequenta a igreja, você que já foi aceito por Cristo. Gostaria que você olhasse para dentro e fizesse a seguinte pergunta a si mesmo: como Cristo me tratou? Sabe o que você vai perceber? Você vai perceber que Cristo demonstrou amor por você, mesmo você não merecendo. Aliás, é isso que a Bíblia nos diz. Ela nos diz que antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Isso é graça. É a demonstração de amor sem exigir nada em troca. Isso é graça. É a busca da pessoa que está errada sem impor condições. Isso é graça. É saber refletir para as outras pessoas aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós deixamos de ser julgadores das pessoas e passamos a ser demonstradores de graça, agentes de graça na vida dos outros, a nossa vida na igreja, o nosso relacionamento dentro da igreja muda. Você sabe por que muitas pessoas são julgadoras e apontadoras do erro alheio? Porque não entenderam que foram alvos da graça. Porque aqueles que receberam graça demonstram graça. Eu não estou dizendo para sermos complacentes com o erro. Eu não estou dizendo para fazermos vista grossa para o pecado. O que eu estou dizendo é que, da mesma forma que Deus me corrige em amor, por meio da sua graça, eu reflito esse amor. Mesmo a correção que eu faço com a outra pessoa é feita em amor e não fruto de ódio, não fruto de contenda. O meu desejo é que com essas novas observações, com esse novo olhar a respeito da igreja, você cresça com ela e aprenda a ter uma nova perspectiva para frequentar a igreja. Valorize a igreja. Ela tem os seus defeitos, é fato. Mas eu gostaria que, ao invés de esperar que ela mude para se adequar a você, que você seja o agente de mudança dentro de sua igreja, com essa nova perspectiva, com essa nova forma de olhar. Deus te abençoe. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. A você, querido ouvinte do programa Andando com Cristo. Você acabou de ver então 4 novas formas de olhar
para a igreja. O convite para que você seja agente de mudança onde você está. Você que está distante da igreja, você também que é alheio à igreja, eu gostaria de convidá-lo a procurar uma comunidade cristã para frequentar. Não crie expectativa de igrejas perfeitas, porque elas jamais existirão. Não entre com um espírito de consumir produtos religiosos, mas entre com esse novo olhar, prioritariamente buscando adorar a Deus. Nós, da Igreja Presbiteriana de Dourados, temos os nossos erros como igreja, pois somos uma instituição formada por seres humanos. Mas tenha certeza de que, prioritariamente, nós buscamos adorar a Deus, olhando para cima. E em função dessa adoração a Deus, nós olhamos ao redor e trabalhamos com pessoas diferentes. Temos as nossas portas abertas às pessoas de toda a classe social, de todas as idades e de todos os níveis de conhecimento. Também buscamos olhar para fora, assistindo as pessoas que não fazem parte dessa igreja. E nós reconhecemos que, como nós somos alvo da graça de Deus, nós procuramos refletir esta graça na vida das pessoas. Venha adorar conosco, venha olhar para cima conosco em nossos trabalhos, aos domingos, às 9 horas da manhã. E neste domingo, dia 28 de setembro, gostaria de convidá-lo em especial para o nosso culto dos grupos familiares às 19 horas. Traga a sua família e venha com um novo olhar para a Igreja Presbiteriana de Dourados. Você é nosso convidado especial. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.